Olá, povo de Deus! E aí, vamos fazer o nosso ano bíblico? Estamos caminhando no livro de Êxodo e a nossa caminhada está muito legal e a Bíblia é simplesmente extraordinária. Hoje, nós vamos dar uma passeada no capítulo 6 e no capítulo 7, conteúdo riquíssimo para o nosso crescimento espiritual. Inclusive, temos que resolver aí uma questão que muitos ficam aí se indagando sobre essa problemática de Deus endurecer o coração de Faraó. Então, uma ótima oportunidade para utilizarmos o capítulo 6 e 7 que tocam neste assunto, em específico o capítulo 7, para tirarmos algumas dúvidas aqui. Vamos em frente, considerando que o capítulo 6 nos mostra que o povo está com medo, e o medo altera a percepção da presença de Deus e do poder de Deus que está à nossa disposição. Você se lembra que quando Adão teve medo, ele se escondeu? Ele perde a noção de quem é Deus por conta de estar cego, uma cegueira causada pelo medo, uma cegueira onde, por conta do nosso medo, não enxergamos a bondade de Deus, o amor de Deus, o quanto Ele é capaz de nos proteger, de nos dar livramentos, porque estamos focados e escravizados por este medo. Então você percebe um povo que está com medo da opressão do faraó, e o que estamos vendo é o seguinte: parecia, a impressão que Faraó estava tendo é que o povo estava querendo viajar, o povo estava com preguiça de trabalhar, eles estão então de repente armando uma revolta, é muito tempo livre para pensar, e o Faraó pensa: vocês querem sair? Estão com tempo demais, né? Vocês querem sair? Então tá tudo muito fácil, né? Então eu vou ocupar melhor o tempo de vocês para que vocês não tenham tempo de ficar imaginando dar uma volta por aí. Então ele resolveu oprimir mais o povo, porque parecia que o povo estava com vontade de viajar, preguiça de trabalhar e muito tempo ocioso. E olha o faraó aí castigando o povo. Imprimiu mais intensidade na servidão. E aí você chega ao capítulo 7, depois de dar uma passada aí na genealogia de Moisés e também de Arão, você chega ao capítulo 7 e percebe Deus endurecendo o coração de Faraó. Nossa, se Deus endureceu o coração de Faraó, significa que o Faraó não tem culpa de nada, porque foi culpa de Deus, foi ele que endureceu o coração de Faraó. E se Deus endureceu o coração de Faraó, significa que nós somos fantoches nas mãos de Deus, que Deus é um brincalhão conosco, que ele amolece o coração de um, endurece. Então significa que aquele parente que até hoje não aceitou Jesus é porque Deus tem endurecido o coração dele? Significa que o teu marido que não se converteu, o teu filho que não aceitou a Jesus é porque Deus tem endurecido o coração dessas pessoas? Só aceita Jesus quem Deus amoleceu o coração? E só rejeita Jesus quem Deus endureceu o coração? É assim que funciona? Porque então Deus endureceu o coração de Faraó, então parece que é isso que acontece. Mas a gente tem que pensar que existem expressões idiomáticas que são costumes de cada povo, de cada lugar. Para você ter um exemplo muito fácil, por exemplo, o carioca ele fala muito caraca. Caraca. O que é caraca? Caraca, que eu saiba, é sujeira que acumula, né? E aí você precisa tomar banho para tirar as caracas, esfregar e tirar as caracas. Beleza, mas ele fala muito caraca. O que significa caraca? Não é o que ele fala. É uma expressão idiomática, assim como o mineiro fala uai, sou, trem. Tudo é trem, né? O computador é trem, o pedestal é trem, o microfone é trem. Até as pessoas são trem. Ei, seu trem, vem aqui. Então, fala trem, uai, sou. E quando você chega lá no Pará, é égua, tudo é égua, 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 égua. Lá no Maranhão é bobo, bobo. Aqui na Bahia é oxe, oxe, oxe. Expressões idiomáticas que não têm um significado, funcionam como uma interjeição, como uma exclamação, como algo que chama a atenção. Enfim, são expressões idiomáticas que só entende quem está inserido naquela cultura. Você compreendeu? É mais ou menos assim, ó. Imagina se você usa uma expressão bem típica do português lá nos Estados Unidos, por exemplo.
você vai comer na minha mão. Mano, quem que come na mão de quem? Que história é essa? Quer ver outros exemplos de expressões idiomáticas? Olha só, estou namorando uma gata. Você está namorando uma gata? Uma gata? Como assim? Né? Ah, você pisou na bola comigo. Como que pisa na bola com uma pessoa e tal? Isso é uma partida de futebol? Estou morto de cansaço. Você morreu? Você morreu? Quer ver outra coisa? Fim de semana. Bom, fim de semana, teoricamente, seria sexta e sábado, porque sábado é o 7º dia. Mas a gente inclui fim de semana colocando o primeiro dia da semana dentro do pacote. Reparou? Então a gente é muito estranho, porque a gente coloca o domingo, que é o primeiro dia, como sendo fim de semana, quando na verdade é o primeiro dia. Você percebe? São expressões idiomáticas que só entende quem está inserido na cultura. Exemplo, andar na linha. Ei, vê se você anda na linha. Anda na linha aí. Ou andar pisando em ovos. Já imaginou? Dar uma de João sem braço, dizer entrei pelo cano, fica chorando leite derramado, ei, me quebra um galho. São expressões que só quem está dentro da cultura entende. Então agora você tem que dar um mergulho dentro da cultura bíblica para entender essa expressão que Deus endureceu o coração de Faraó. E aí é necessário dar um mergulho. Deus endureceu o coração de Faraó. Ou seja, o que estamos vendo, como funciona o hebraico é da seguinte forma. Eu gostei muito de um exemplo que o Rodrigo Silva uma vez deu, falando sobre o menino que quer andar de bicicleta e o pai diz não. E ele insiste, o pai diz não. E ele insiste de novo, o pai diz não. Aí ele diz, papai, eu quero andar. Então vai lá, moleque, anda de bicicleta. O pai não queria que ele andasse, mas deixou por causa da teimosia dele. Se no hebraico isso fosse traduzido, o professor falou que diria assim, ó, vou fazer você andar de bicicleta. O pai não queria que o garoto andasse de bicicleta, mas no hebraico, ao invés de dizer, vai lá, moleque, então se é isso que você quer, no hebraico seria dito, por causa das expressões idiomáticas, o seguinte, então eu vou fazer você andar de bicicleta. Você quer andar de bicicleta? Então eu vou fazer você andar de bicicleta. Como se o pai fosse responsável, quando na verdade o filho foi insistente. É mais ou menos isso. O faraó, ele está sendo responsável pelos seus próprios atos, ele está insistindo para o povo não ir, e aí então é como se a expressão idiomática entrasse em ação, aliás, de fato entra em ação. Deus endureceu o coração de Faraó, mas na verdade ele vai insistir tanto, Faraó vai insistir tanto em sua teimosia que Deus vai deixar essa teimosia correr solta, e é como se Deus estivesse endurecendo o coração de Faraó, mas no entanto é apenas uma expressão idiomática. Você quer andar de bicicleta? Então anda de bicicleta. Ah, você não quer deixar o povo ir? Tá bom, então eu vou endurecer o seu coração. Mas na verdade é uma expressão idiomática. Parece estranho, mas é muito estranho também as nossas expressões particulares, como citei anteriormente. E aí você pode perguntar, mas Faraó então era muito ignorante, né? Por que que ele ficou tão teimoso diante de tantas evidências, né? Porque é tanta coisa acontecendo, tanta praga caindo, ele continuando com o coração endurecido. Por que ele era tão teimoso? Boa pergunta. Acreditava-se naquele tempo que quando a pessoa morria e os faraós eram sepultados nas pirâmides, aquela coisa toda, tumbas super especiais e tal, e eles iriam enfrentar o juízo da divindade egípcia. Aliás, eram várias divindades no processo do juízo, né? Amate, Tote, Anubis, enfim, um monte de coisas. E aí o coração deles iria ser apanhado e levado a juízo, colocado numa balança ao lado de uma pena, todo um processo, e o coração tinha que responder algumas perguntas para saber se eles entrariam para a salvação ou para a perdição. E o coração, segundo eles, não mente. Então, todo o coração questionado só diz a verdade. E se Faraó faz tanta maldade ao coração ser questionado, consequentemente ele estaria perdido. Então, como é que ele fazia tanta maldade se sabe que o seu coração ia ser questionado no processo do juízo que eles egípcios acreditavam? Enfim, o que eles faziam? Quando o indivíduo morria, o corpo era embalsamado, mumificado, aquela coisa toda, os órgãos internos eram retirados e no lugar do coração
era colocado um escaravelho, né? E meio que um besouro de pedra, um coração de pedra. Você já ouviu a expressão coração de pedra? E por que eles colocavam um coração de pedra no lugar do coração de carne? Porque eles acreditavam que quando fossem a juízo, o que seria questionado não seria mais o coração de carne, mas seria o coração de pedra. E o coração de pedra pode mentir, enquanto o de carne não mentia. Então, olha o faraó bem tranquilo, na certeza de que ele não vai ter problema no juízo, por mais maldades que ele fizesse com o povo de Israel, ele não teria problema no dia do juízo deles lá, com a divindade deles, porque o seu coração de carne seria substituído por um de pedra e, consequentemente, ele não iria à perdição, porque o de pedra saberia não responder aos questionamentos, enquanto o de carne não mente. Olha só que coisa impressionante, a razão pela qual o faraó estava tão tranquilo em fazer tanta maldade. Então você entendeu que não é Deus que endureceu o coração de faraó. Era, na verdade, uma expressão idiomática, onde o faraó, de tanto insistir, então vai lá, faz o que você quer, ponto. E aí ele está tranquilo porque ele acha que pode ludibriar sua divindade tendo um coração de pedra quando fosse mumificado no lugar do coração de carne. Que coisa, né? E você sabe que tem pessoas que hoje estão se comportando do mesmo jeito? Fazem o que quer e acham que não vão ter problemas no dia do juízo. Parece até que tem um coração de pedra, né? Por que parece que tem um coração de pedra? Porque acham que não vão acontecer nada com eles, enquanto a palavra de Deus diz exatamente o contrário. Ei, não fica achando que Deus não vai fazer nada com sua insistência nos caminhos maus, que você vai poder sair sem nenhum tipo de punição, sem nenhum tipo de retribuição, de você colher aquilo que de fato você plantou. Deus não se deixa escarnecer e a Bíblia afirma que tudo que o homem semear, isso também ceifará. O faraó achava que podia iludir suas divindades desta forma, passando-lhe a perna. Às vezes a gente acha que pode passar a perna em Deus vivendo uma vida dissoluta e que a gente vai poder então ficar livres de um juízo, como o faraó acreditava, ficar livre de qualquer tipo de punição por mais erros que cometessem. Com Deus é diferente. Com Deus ele sabe de tudo, ele vê tudo e não passa nada que não esteja sendo acompanhado pelos seus olhares detalhistas. Deus sabe até o fio de cabelo que cai da minha cabeça, Deus sabe as lágrimas que eu derramo, Deus sabe tudo, né? Porque Deus é de trazer juízo a toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O faraó achou que podia se livrar, muitos de nós às vezes achamos isso também, mas Deus não se deixa escarnecer. Portanto, o que devemos fazer é pegar o nosso coração de pedra, que gosta de iludir, de enganar, e pedir a Deus para dar um coração de carne, que seja capaz de viver na presença dele, amando intensamente. Deus nos abençoe. Obrigado aqui pela sua companhia neste ano bíblico. Espero que você curta, comente, compartilhe. Estamos juntos em nome de Jesus.